Paz do Senhor para você que me assiste do outro lado. Meu nome é Lúcio Trindade e eu estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus com você. O texto que eu vou ler nessa noite se encontra no livro de Salmo 73, nos versos 25 e 26, que diz assim: Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Antes de chegar nesse versículo, eu queria explorar um pouco o contexto do texto, onde a pessoa que escreve esse salmo começa rasgando o seu coração diante de Deus e declarando que, num dado momento, o seu coração estava invejando os ímpios e os maus, porque quando ele percebeu o contraste da sua própria vida com a vida daqueles que seguiam o caminho injusto, ele reconhecia que os injustos prosperavam mais do que ele no seu caminho de justiça. E ele começa a se rasgar diante de Deus. E isso chega a um nível tão grande de amargura no seu coração, que a partir do versículo 16 ele começa a se declarar para Deus, revelando que o pensar nisso, o tentar encontrar uma resposta para isso, para ele era pesado. Até que ele entre em um lugar em Deus, que no versículo 17 descreve que ele entra no santuário de Deus. E ali ele tem a resposta que traz alívio ao seu coração, porque o que ele tinha era a indignação de ver pessoas que andavam no caminho da injustiça desfrutarem de uma vida melhor do que ele que andava num caminho de justiça diante de Deus. Mas o Senhor traz a resposta. Ele diz que essa angústia durou até o tempo que ele entendeu qual seria o fim destes que andavam no caminho de injustiça. E ele não descobre apenas isso, ele descobre que o caminho de prosperidade onde esses ímpios andam, onde esses homens, que andam na desobediência, que andam nesse lugar de maldade, que andam nesse lugar de se enriquecerem de forma ilícita, de abusarem do poder que têm, do privilégio que têm, na verdade ele é como se fosse uma armadilha de Deus. Porque aonde aqueles homens estão são lugares escorregadios que vão levar eles para o caminho da soberba e do orgulho. E então ele fala de como o Senhor fará com estes ímpios. E a partir do verso 21, ele começa a falar o quanto o coração dele estava amargurado e o quanto esse lugar de amargura levou a ele a um lugar de falta de entendimento, um lugar de embrutecimento, como ele descreve no texto, um lugar de cegueira, um lugar onde ele não conseguia compreender. Mas ele nos diz qual foi o segredo para ele chegar à resposta em Deus. Ele diz assim no versículo 23, no entanto, isso ele dizendo para Deus, no entanto, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebes na glória. Ele não só descobriu o fim do ímpio, mas ele descobriu qual seria o seu fim. Ele percebeu que, em alguns momentos da vida dele, quando ele observava com os seus olhos naturais, ele não conseguiria encontrar a resposta que ele precisava para acalmar a sua alma, para acalmar o seu espírito, o seu coração. Mas ele entrou num lugar em Deus, onde ele não apenas descobriu a justiça que viria de Deus sobre aqueles que andam no caminho da injustiça, mas ele descobriu que aqueles que se agarram em Deus, eles têm um caminho de glória, um caminho onde no final eles são recebidos na glória. Chega então finalmente no versículo 25 que diz: Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer
na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Mas não termina aí. Ele conclui então: os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Quando ele chega a essa conclusão, ele descobre que em Hebreus 13:5 está escrito: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. E Abacuque 2:4: o justo viverá pela sua fé. Muitas vezes eu e você seremos desafiados pelas circunstâncias. Muitas vezes eu e você vamos entrar nesse lugar onde para nós é difícil encontrar uma resposta natural para aquilo que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós vamos ser levados a esse lugar de comparação, onde nós vemos outras pessoas que claramente não seguem os princípios de Deus e parecem viver uma vida muito melhor do que a nossa. Mas a gente precisa entender que a gente escolheu o caminho estreito, o caminho difícil. Porém, esse caminho é só por um tempo, mas o resultado que esse caminho gera é um peso de glória. O resultado que esse caminho gera é eterno, é a salvação eterna, é a vida eterna. Porém, o que os ímpios desfrutam hoje, né? O prazer que eles desfrutam, as regalias que desfrutam, os privilégios que desfrutam, para eles isso lhes servirá de armadilha e peso de juízo naquele grande dia. E eles vão desfrutar disso por um pouco de tempo, mas eles perecerão eternamente, a sua destruição será eterna. Nós precisamos ter esse posicionamento de fé que Deus é justo. Ele não tem memória curta para esquecer aquilo que eu e você temos feito diante dele. E ele é um Deus misericordioso, que ele busca sempre, através de todas as coisas, tirar lucro, a ponto de nos trazer para esse lugar de arrependimento, de reconhecimento, esse lugar de fé. E se nós fizermos de Deus o nosso refúgio, nós poderemos declarar como Paulo, que diz que aprendeu a viver em toda e qualquer situação, que aprendeu e conheceu. E ele também pôde declarar que ele sabia em quem ele tinha crido. Nós precisamos conhecer o caráter de Deus, de um Deus que não mente, de um Deus que prometeu e que já disse que os pensamentos que ele tem para nós são pensamentos de paz. Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar para você. Talvez seja muito fácil falar desse lado de cá. Tem pessoas que, além da crise que estão vivendo por conta do vírus que gerou essa pandemia, né, essa quarentena, tem pessoas que ainda estão vivendo uma tribulação além dessa. Talvez tribulação na família, doenças, circunstâncias que podem ser essas adversas e estão vivendo tribulação por cima de tribulação. Mas eu quero dizer que não importa o que esteja tentando te atropelar, se você fizer de Deus o seu refúgio, se você manter um posicionamento de fé, Deus vai segurar você pela sua mão direita e Ele vai te guiar, e então você vai ser recebido na glória e você vai poder dizer: bom é estar perto de Deus, faço do Senhor o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Creia que Deus é poderoso para tirar lucro e vantagem em qualquer situação, que Ele vai glorificar o seu nome e que Ele vai usar você como vitrine do poder dEle, do livramento dEle, e as pessoas glorificarão o nome de Deus através da sua vida. Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar nessa noite. Eu espero que o Senhor abençoe e nos dê graça para chegarmos ao fim em fidelidade. Em nome de Jesus. Amém.